Raul Vicentini, que é diretor de habilitação do Detran. Trabalha, hein, Raul? Muito. Nossa Senhora, tudo bem? Bem, prazer estar aqui. Prazer todo meu em Seu te programa receber. Líder de Audiência. Muito obrigada, viu? É uma honra representar aqui o Detran, que é um órgão muito conhecido. Algumas pessoas sabem, né? Tem uma fama ruim um pouquinho, né? Porque acaba punindo o condutor. Mas é um órgão importante para a segurança viária. Sendo. O Detran é muito mais do que um órgão que aplica multas. Exatamente. O que faz o Detran, Raul? O Detran, primeiro que é um órgão que habilita, né, no processo de habilitação, o condutor. Seja então, de peru escolar, seja de moto, veículo. Categoria A, categoria B, C, D e E. O motorista que precisa da CNH para exercer uma atividade econômica, profissional. O Detran de São Paulo é um Detran modelo no estado de São Paulo. Ah, é? Hoje o atendimento nas unidades nossas é um atendimento de excelência. Nós possuímos aí praticamente 90% ou mais de aprovação no atendimento nas ou mais de aprovação nas unidades do Detran. E é um atendimento ao cidadão, né? Você imagina que o Detran, só de habilitados do estado de São Paulo, nós temos 25 milhões. Emitimos aí mais de 35 milhões de documentos por ano, né? A maior frota de veículos do Brasil é do Detran de São Paulo. Então o Detran de São Paulo é o maior Detran da América Latina, sem dúvida. E por todo o gigantismo do Detran, né, o governo do estado sempre tem tido uma atenção com o cidadão em poder atender bem, em poder dar uma condição melhor, inclusive nas unidades e também nas unidades do Poupa Tempo, onde também é possível a gente ali ter acesso ao documento, renovação, CNH, documento do veículo, enfim. Então o Detran faz um trabalho muito importante para a sociedade. Uhum. Você está no Detran há quanto tempo, Raul? Eu estou lá há 3 anos na divisão de habilitação, que cuida justamente todo o processo de habilitação do condutor, credenciamento de médicos, psicólogos, e uma coisa que ninguém tem problema aqui, Regina, que é cassação, suspensão do direito de dirigir. Então todos os processos acontecem na minha diretoria, na diretoria que eu respondo. Por isso que eu cheguei falando, é muito trabalho. Muito trabalho. E as multas são necessárias. Eu, particularmente, sou a favor dos pontos. Eu acho que a gente tem que ter uma fiscalização rigorosa. Com volante, com direção, não se brinca. Mas tem algumas multas que são pitorescas, sim, digamos assim. Foge um pouco do cotidiano, do trivial, né? Qual é o campeão de multas? Celular? Celular, imbatível de 2018 para 2019, um crescimento de 27%. Tá. No uso, falar ao celular, dirigindo. E eu só posso usar o celular quando eu estou no sinal vermelho? Não pode, quando eu estou estacionada. Exatamente. Mesmo quando você vai fazer todo aquele procedimento com relação de colocar lá o seu aplicativo, o endereço, estaciona o veículo, coloca o endereço e depois segue o caminho. Enquanto eu estou dirigindo e eu quero atualizar o aplicativo lá, o Waze e tal, eu posso ou não? Não é recomendável. Toda vez que você vai mudar a rota, você encosta, estaciona e faz a mudança. E quais são as multas pitorescas? Eu tenho aqui, por exemplo, motorista é multada por segurar coxinha e sachê de maionese enquanto dirigia. Isso é verdade? É verdade. É verdade? É verdade. O agente de trânsito, ele pode multar, daí tem uma previsão no Código de Trânsito, artigo 169, que também tem uma discussão com relação ao artigo 252, que você, pelo fato de tirar a atenção, imagina, uma coxinha... O problema não é a coxinha nem o sachê, Então, você dirigir, ter que trocar marcha se o veículo for manual e ainda ter toda a atenção no trânsito. O trânsito de São Paulo é um trânsito, né? Mesmo que seja automático, Raul. Como é que eu estou dirigindo? Eu não consigo enxergar a foto. É a foto do sujeito? Não, né? Como que eu vou segurar a coxinha, abrir o sachê, pôr e comer? Exatamente. Hoje o mundo assim, tá tudo, né, virtual. Você vai na casa da gente, os filhos já mexem no celular, conseguem comer ao mesmo tempo. E tem uns que acham que dirigir também, comer e mexer no celular pode. Não pode. Não pode. Não pode comer coxinha. E se eu tiver... Fumar também não pode, então? Também não pode. Porque você está ali... Exatamente, você está deixando, né, de... É passível de multa? É passível de multa. Na verdade, o que acontece? Existem algumas situações
que, por exemplo, o deficiente físico, se ele não tem um membro, ele tem um carro veículo todo adaptado para poder dirigir. Mas quando o condutor, o agente de trânsito verifica que ele não está com a atenção firme, com as mãos firmes no volante, ele pode ser autuado. Então, como é o caso da coxinha. Do sachê. Exatamente. Multa. Ai, eu tenho uma raiva quando eu vejo isso. Multa por molhar pedestres no ponto de ônibus. É meio. A gente vê muito isso, né? Você tá brincando, Aí Raul? aparecendo as imagens. Tem uma foto, inclusive, de um jornalista, né? Que estava fazendo uma matéria próximo ali e passou um veículo e acabou molhando e pegou no ar. Não sei se aparece aí, inclusive. Raul, não é nem infração de trânsito, isso é maldade. Maldade. Mas está no código, tem previsão. Boa. É uma multa leve, né? Mas é uma multa... Quantos pontos? 3 pontos na carteira, 100 na e CNH. poucos reais? Eu falo carteira porque todo mundo Eu também falo carteira. Eu sou diretor de CNH, mas ponto na carteira. Ponto na carteira. E eu falo igual você, carteira. Carteira. Porque eu sou do interior. Também. Raul, quanto? 3 pontos, quanto? 100 e poucos? É uma multa leve, R$88, né? Nossa, tinha que Além ser... de doer no bolso, né? Acaba também... Mas tinha que ser mais caro. E o ponto vai para a CNH e se, dependendo do acúmulo de ponto, ele pode sofrer um processo de perda do direito de dirigir. São 20 pontos? São 20 pontos ou mais. No ano? Num curso de 12 meses. Tá, no curso de 12 meses. O outro, isso também a gente vê muito. Jogar lixo pela janela do carro. Pra fora do carro. Além de ser uma questão de educação cultural, né? O cidadão também, o condutor, está sujeito a uma penalidade. Na verdade, as pessoas elas têm que entender que jogar um papel para fora do veículo. Você vê agora uma imagem de uma garrafinha PET, né, de água. Isso pode até, inclusive, ocasionar aí um acidente, se vem um outro veículo. Não, se tem um motociclista, um ciclista. Exatamente. Quantos pontos para jogar? São 4 pontos na CNH. Mais do que molhar o pedestre? Sim, são 4, porque daí é um objeto, né? Tá. Você tem a questão do objeto, que pode ferir alguma pessoa, pode ocasionar aí uma questão, até um acidente grave. E ainda o condutor vai pagar uma multa de R$130. Isso, acho que é R$130. Agora, Raul, isso se tiver uma fiscalização por câmera ou presencial? Você pode autuar por abordagem. A autoridade de trânsito, quando ela verifica essa conduta, ela pode abordar o condutor. Tá. Mas se porventura ele estiver em trânsito e a autoridade presenciar esse fato, aí ela pode autuar pela placa do veículo. Tá. Por câmeras, não. Se eu estou na frente da câmera e jogo alguma coisa e tem a imagem ali. Existe uma discussão jurídica com relação a isso. Tá. Você tem a previsão dos radares fotográficos. Né? Então é para velocidade, não é para esse tipo de infração. E da questão agora, muito discutida, dos drones nas rodovias. Né? Não estou sabendo disso. Ultrapassagem na faixa onde você não pode ultrapassar. A PRF já tem esses Polícia equipamentos. Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal. A própria Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo. Mas tem uma discussão jurídica aí a respeito do instrumento para poder autuar. Tá. Os drones já estão funcionando no Estado de São Paulo? Sim, já Desde tem quando? Drones. Já faz algum tempo já. Na verdade, as rodovias, quem cuida das multas é o DR. Isso. Né? Não é uma multa Detran. Tá. Mas o ponto vai para a CNH. Perfeito. E aí o processo é com o Detran. Chega em você. Falta de combustível. Sim. Como é que se acaba? É a famosa pane seca, né? O cidadão ele está lá dirigindo e porventura não observa que está chegando, né, o combustível está chegando na reserva, ou o mostrador não está funcionando muito bem, né, o marcador de combustível, e de repente esse veículo para e se vê uma autoridade ali, aborda o condutor, ele pode estar sujeito também a uma multa. Né? E é muito grave por conta até de segurança viária. Imagina... Isso eu imaginei. Vou dar um exemplo clássico. Por favor. Clássico que as pessoas aqui em São Paulo costumam observar com muita facilidade quando você está no minhocão, no elevado. Nossa. Quando para algum veículo por falta de combustível... É um estrago. Eu costumo dizer que congestiona até São José do Rio Preto.
Né? Por que você falou Rio Preto? Porque, não, ou Ribeirão Preto. Porque, não, porque eu sou de Rio Preto. Pois é, eu sou lá de Batatais, que é uma cidade perto de Ribeirão. De Ribeirão. Tá. E acaba ocasionando ali um congestionamento, né, do Minhocão até a Matarazzo, enfim, por conta da pane seca. Então, Raul, por que assim, vocês têm ali a inteligência do trânsito, a engenharia do trânsito, a gente só reclama do trânsito. Por que quando para um carro, o estrago é muito maior do que o que a gente pode imaginar que um único carro pode provocar? O que acontece? Na verdade, você tem as cidades, né? Uma cidade como São Paulo, uma cidade, você falou de São José do Rio Preto, eu passei em Rio Preto, tinha um trânsito absurdo, e aquilo me incomodou em Rio Preto também. Por conta justamente da falta de planejamento das cidades. Aí é uma questão que vai muito além da política de trânsito, sim, da legislação. É mais uma política das questões viárias, né, de planejamento urbanístico. São Paulo foi crescendo e na medida que foi crescendo, mais veículos, as pessoas ainda não têm o hábito de usar mais o transporte coletivo, né? Os sinais também, o farol, para quem fala, não são inteligentemente programados, exatamente. Então... Você tem um programa muito interessante do fluxo, né? Quando você tem um sinal inteligente, um semáforo, aquele fluxo, quando ele está em sentido oposto, você consegue medir e o tempo é de acordo com o fluxo do trânsito, sim, mesmo. Isso eu acho que já ia ajudar tanto, em São Paulo tem alguns, mas Paulista não são todos. Tem. Exatamente. Paulista tem. Outra infração que me chama muita atenção, que é dirigir de salto alto ou chinelo. Chinelo eu sabia, salto alto não. Essa vai para as mulheres, né? Dirigir de salto alto. Porque é difícil a partir de hoje você não vou mais fazer isso. Falar para a mulher, não coloca salto alto. Aí também é covardia. Não, mas uma sapatilha no carro. Exatamente. Uma sapatilha no carro. É mais confortável, né? O problema é justamente na segurança, nos pedais, porque é um salto alto, imagina, você não consegue. Faz sentido. Andar de salto alto já é terrível, né? Eu concordo com você. Então eu não teria condição nenhuma. Agora, dirigir de salto alto, você imagina. Pode encalacrar num pedal. Exatamente. E acontecer de um acidente. Sim. Incrementar a velocidade por conta do acelerador ou mesmo freio. E o chinelo? O chinelo também tem uma certa restrição, porque ele não dá segurança, né? A Havaiana ali, o chinelo, né? Não vou fazer propaganda. Não, mas é só chinelo de dedo e aquele chinelo que tem uma tira larga em cima, também não pode? Também não pode. Tem que ser algo que te dê segurança nos pedais, para que você não tenha um problema ali de, justamente, por exemplo, até pelo formato do chinelo, né? De repente ele engarrancha ali nos pedais e ali pode ocasionar um acidente, ou por aceleração, ou por freada brusca, e acontecer um acidente. Eu pensei nessa história da sapatilha quando eu tomei conhecimento. Eu já tirei minha carta há muitos anos e tal, eu esqueci que de salto não pode. Uma sapatilha, um tênis no carro que não sai dali, pronto. Exatamente. Coloca lá na hora que for sair do carro, calça o salto, o sapato e vai trabalhar. Mora lá o sapato. Isso aí. Raul, quando eu era menina, eu lembro que os meus pais tinham uma variante. Sim. Ia tudo... Variante. Variante, a gente falava variante. Tinha uma variante, ia tudo dentro da variante, a criançada ia lá para trás. Não pode mais. Não pode Acabou mais. essa farra. A criança tem que usar cadeirinha, teve até uma discussão com relação à cadeirinha, né? Até uma posição do próprio presidente, né, na época, com relação a vai autuar, não vai autuar, né, vai deixar por conta dos pais o risco de colocar o filho na cadeirinha ou não, né? E na verdade é uma segurança e nós temos dados estatísticos que demonstram claramente que a cadeirinha tem salvado vidas. Não, tudo bem, cadeirinha para criança pequena. E molecada assim que gosta de fazer farra 9, 10 anos, era tão gostoso ir lá atrás. Mas os veículos da época, né, e a legislação, ela não tinha esse componente de segurança, né? Eu também, no interior, né, meu pai teve uma variante 2, variante 1. Variante 2, Belina, Corcel, Opala e quando você, evidente, saía com a molecada com o pai para dirigir, você imagina que era farra que era, né? E ninguém colocava cinto. Aliás, o cinto, ele não era nem transversal, ele era só, né? Raul, mas tem uma outra coisa também que agora conversando com você eu me toquei. O nosso estilo de vida era diferente em tudo, inclusive na maneira de conduzir o veículo. Sim. Né? Era
Tudo diferente. Tudo diferente. Antes, quando começou a punição com relação à alcoolemia, ainda tinha muita resistência de pessoas que falavam assim, mas eu bebo, não fico... Dirijo melhor. Né? E você tinha esse componente no interior, que as pessoas iam para uma festa, iam para o sítio, iam para a fazenda, e voltava, ia para o rancho e voltava, né? Ia bebendo e voltava bebendo, né? E um veículo que não era os veículos que hoje... Com a segurança que nós temos hoje. Então, dirigir é algo muito sério. O carro pode ser uma arma de fato. Exatamente. Quem já bateu sente isso. E é provado que 94% dos acidentes com mortes são causados por imprudência do motorista. Oh, meu Deus. Por imperícia do motorista. Então, quando você vê esses acidentes, geralmente é uma falha humana que ocasiona. As falhas mecânicas são muito pequenas em decorrência da falha humana. Ô, Raul, e aí eu fiquei sabendo que agora álcool gel, né? Álcool gel. Eu fiquei sabendo que usar o álcool gel pode interferir no bafômetro. Mito, lenda, fake news. Isso não está comprovado tecnicamente, embora tenha uma discussão grande aí. Aqui, ó, pelo uso de álcool gel. Porque, na verdade, quando você faz o teste, né, do etilômetro, o que vale é o ar expelido do pulmão, né? E o fato de você usar o álcool gel no interior do veículo não significa que, na hora que você fizer o teste, esse odor do álcool vai interferir no etilômetro. Enxágue bucal, que me falaram que usar, sabe aqueles que a gente usa para bochechar e tal, que tem álcool, vai interferir? É mito também, mito também. E o mito também do daquele bombom. Cidadão que coloca... bombom de licor é muito, né, ínfimo, né? O miligrama que pode ocasionar aí, de repente, um teor de alcoolemia. Mas você também... aquela bala, né, o house, que você também não vai te livrar do bafômetro. Não vai livrar, não vai acusar. Vai acusar. Vai acusar? Se você beber, não adianta você chupar bala, não adianta você vai Agora que acusar. Eu entendi, não adianta querer disfarçar. Não adianta. Eu fui parada no bafômetro. Tem gente que fala que fazer um gargarejo com vinagre resolve. Mentira. Não resolve também. Não resolve nada. Não resolve. Bebeu, foi parado no bafômetro, vai acusar. Mas no seu caso, você foi parada, você tem a possibilidade de soprar ou não. Não, mas eu não tinha ingerido nada e fiz questão, até para saber como é que é. É muito simples, né? Muito. Tem que ser contínuo. Tem uma biqueirinha descartável, que é super higiênico também. Os próximos agora, os equipamentos já vêm, você não precisa nem encostar a boca, né, no equipamento, então você já consegue. Mais e tem agora ainda. o drogômetro, né, que detecta outras... Pela digital? Pela digital, pelo suor. Então você vai detectar se tem cocaína, heroína, maconha, daí todos os outros... Exatamente. A abordagem foi extremamente elegante, gentil. Ele me solicitou se eu queria fazer o teste do bafômetro. Foi assim um profissional extremamente bem treinado. E é também um momento também de educação para o trânsito. Concordo, né? Raul. Então as pessoas acabam sendo orientadas. O Detran sempre tenta levar um informativo, né? Dizer da responsabilidade que é se dirigir, não beba. E ponto final, né? E isso aí. Ponto final. Bom, Raul Vicentini é diretor de habilitação do Detran. Para mais informações, acesse detran.sp.gov.br. Sempre vale a pena, qualquer dúvida, sempre vale a pena entrar no site do Detran. É muito fácil de entrar ali, descobrir se tem multa, se não tem, quantos pontos. detran.sp.gov.br. Instagram do Raul é Raul_Vicentini. Tudo com I. Vicentini com I. Raul_Vicentini. E no Facebook, Raul Vicentini. Pronto. Não adianta pedir para livrar ponto, né? Sem chance. Sem chance. Você pode indicar o outro condutor. Se você receber, de repente, uma multa, né? Você pode... E outro estiver dirigindo, você faz a indicação do condutor. Comprovado. Para que ele não vire um hospedeiro também, né? De pontuação. Boa. E para não incorrer, inclusive, numa questão penal de falsidade ideológica. Mas tem essa possibilidade do cidadão indicar, do condutor indicar outro condutor. Desde que seja verdade. Desde que seja verdade. Se for provado que eu estou empurrando a minha multa para você, para me livrar, é falsidade ideológica. Complica a vida, hein? E tem, inclusive, teve alguns condutores que recentemente nós identificamos lá com mais de 3.000, 4.000 pontos,
que estão justamente vendendo o ponto da CNH por conta de um comércio que se criou. Como que você chama? Hospedeiro? Hospedeiro. Tá. Não pode, crime. Crime. Meu querido, muito obrigada. Corona tá... Corona nos impede. Muito obrigada. Obrigado. Estamos sempre aqui à disposição, querendo vir. Papo informativo, gostoso, todo mundo ganha com isso. Eu fico à disposição, tá? Para qualquer dúvida, esclarecimento, até sobre o processo de suspensão, cassação. Boa. Que é importante as pessoas saberem como funciona. Perfeito. E fico às ordens do seu programa e parabenizar aí pela audiência. Muito obrigada, bom trabalho, viu? Obrigado. Até breve.